Irmãos, dando sequência à nossa série de exposições, nesta porção do Evangelho de João, que tem sido chamado de As Palavras de Despedida do Salvador, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17 do Evangelho de João. Hoje nós já estamos bem avançados na exposição e vamos para uma pequena parte do capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 16 ao verso 24. Acompanhe com temor e reverência a leitura da palavra de Deus. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Até aqui, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós somos carentes de ouvir a Tua voz. E o Senhor, por vezes, fala através do pregador que o Senhor escolheu, fala nas entrelinhas, fala ao coração por uma aplicação. O Senhor é Deus que comunica as verdades ao Teu povo, quando a Tua palavra é escancarada diante dos olhos deste povo. Por isso nós rogamos que nesta manhã o Senhor alimente a alma deste rebanho, Senhor, carente do Senhor. E que, ao sermos alimentados, nós contemplemos a glória de Cristo e a grandeza dos benefícios que nós herdamos desta obra do Cristo ressurreto. Fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O estudioso holandês chamado Gerhardus Voss, certa vez disse que a ressurreição é a morte da morte. A ressurreição é a morte da morte. Essa verdade, irmãos, é sem dúvida uma verdade fundamental na fé cristã. A ressurreição está longe de ser uma doutrina secundária, ela é uma doutrina central nas Sagradas Escrituras. Mas hoje, os cristãos às vezes tratam essa doutrina como se ela tivesse apenas sido um evento histórico literal. É claro que ela foi um evento histórico literal, mas do ponto de vista do Novo Testamento, a ressurreição é apresentada como produzindo efeitos na vida dos crentes. A ressurreição, portanto, não é algo que aponta só para o futuro escatológico, lá para os últimos dias. A ressurreição é algo que tem a ver com o nosso dia hoje. É exatamente por isso que os cristãos não podem ter uma compreensão rasa do significado teológico da ressurreição e devem exercitar intelectualmente as suas mentes a fim de que essas verdades sejam aplicadas no dia a dia. E como aplicar essas verdades? Será que realmente a ressurreição tem a ver com os desafios que nós passamos no dia a dia, meus irmãos? Veja, por exemplo, você sabe o que vai acontecer amanhã? Você até sabe que amanhã é segunda-feira, mas você não sabe o que vai acontecer.
Você não sabe se terá uma saúde melhor ou pior do que aquela que você tem hoje, amanhã. Ou daqui a um mês. Uma pessoa que tem o desejo de ser curada de determinada doença, não sabe se em breve ela piorará ou se será curada. A mulher que deseja ter um filho e deseja ser mãe e não consegue engravidar por alguma razão, também não sabe se gerará um filho no futuro. E mesmo uma mulher que gestou e gerou um filho, ela não sabe se dará à luz a essa criança. O futuro imediato está escondido dos nossos olhos, irmãos. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, nem no próximo dia, nem daqui a um mês, nem daqui a um ano. Nós não sabemos. Mas e quanto ao nosso destino final? Nós sabemos o que acontecerá no nosso destino final? Nós sabemos. Nós sabemos disso, porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós sabemos o nosso destino final, porque Cristo não ficou no sepulcro, porque Ele ressuscitou. E é isso que João nos leva a pensar, quando nós olhamos para esses versos que nós lemos. A palavra ressurreição não aparece nesses versos. Jesus fala aos seus discípulos de maneira difícil, eles não conseguem compreender. Vejam, irmãos, não é apenas o pastor de vocês que às vezes falam coisas difíceis de entender. Jesus também. A dificuldade dos discípulos de compreenderem o que aconteceria nas próximas horas fica evidente aqui. E o problema não é a falta de compreensão deles, o problema é que o texto demonstra que eles estavam aflitos, perturbados, porque eles não entendiam. E eles não deveriam ficar aflitos, considerando que o próprio Senhor já tinha dito lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eles deveriam confiar, mesmo quando o futuro imediato, o amanhã, as próximas horas estavam escondidos diante dos seus olhos. Mas quem não ficaria preocupado, irmãos? No começo do capítulo 16, o Senhor diz para ele, vocês serão perseguidos, serão mortos, e aqueles que matarem você, acharão que estão prestando honra a Deus. E agora o Senhor fala que vai embora? É claro que eles iam ficar aflitos. Quem não ficaria? Eles estavam provavelmente pensando, Senhor, justo agora que o Senhor disse que vai acontecer tudo isso, nós seremos assassinados, perseguidos, maltratados pelo nosso próprio povo, justo agora o Senhor vai nos deixar? O que significa esse negócio do Senhor vai, daqui a pouco volta, e um pouco aqui, um pouco lá, o que isso significa? Como os discípulos, irmãos, nós temos muito que aprender com esses versos, e João nos leva a conclusão de que a ressurreição é a resposta aos nossos desafios presentes. Nós falaremos de duas verdades sobre o poder da ressurreição. A primeira delas é que a ressurreição é a resposta às incertezas da presente era. Essa é a primeira verdade. A ressurreição é a resposta às incertezas da presente era. Acompanhe com a sua Bíblia aberta a exposição do texto, e veja como o Senhor nos ensina verdades sobre a ressurreição. Os discípulos, irmãos, realmente não sabiam o que aconteceria em poucas horas. Nós sabemos, Jesus estaria na cruz. As palavras de Jesus não resolvem a confusão deles, parece ampliar a confusão deles. Um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis, é o que ele diz aí no verso 16. Naturalmente, os discípulos limitados ao presente, não entenderam o que Jesus queria dizer com essas palavras. E é muito mais fácil, irmãos, para nós, aqui no século 21, tendo a Escritura nas mãos, entender o que Jesus quis dizer do que eles naquela altura. É muito mais fácil. Nós temos o roteiro todo na mão, eles não tinham. Nós sabemos o que vai acontecer, mesmo antes de terminar de ler a história, mas eles não sabiam. Jesus estava falando então da sua morte, que aconteceria daqui um pouco, e depois da sua ressurreição, que era um pouco mais. Ele estaria com eles só mais um pouco. Em cerca de 15 horas, Jesus seria levado à cruz. Depois, novamente, cerca de 36 horas depois, o Senhor ressuscitaria no primeiro dia da semana, no domingo. Os discípulos estavam, irmãos, limitados ao presente.
O futuro imediato era desconhecido por eles, e é por isso que eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo sobre o futuro. Os versos 17 e 18 mostram aí a confusão dos discípulos. O que vem a ser um pouco, eles diziam, eles estavam falando uns aos outros, o que vem a ser um pouco? O que significa vou para o Pai? E no verso 18, eles são muito honestos sobre o estado de compreensão deles. Eles dizem, não compreendemos o que quer dizer. O que os discípulos estão dizendo, irmãos? Nós estamos confusos, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender, nós estamos perplexos, sem compreender, nós não sabemos o que está acontecendo, nós não entendemos o que o Senhor está falando. Eles estão em confusão, eles estão inseguros sobre o amanhã. Até porque, como eu disse, o Senhor tinha dito para eles, vocês vão ser mortos, vocês vão ser perseguidos, vocês são expulsos das sinagogas, o próprio povo de vocês vai expulsar vocês. E agora o Senhor fala que vai embora, e daqui a pouco volta, e eles estão perdidos, eles estão aflitos. Mas o verso 19 mostra que a vítima inocente que seria levada à cruz, diferente dos discípulos, que não compreenderam o que ele estava dizendo, sabia tudo o que ia acontecer. Olha o que o texto diz, irmãos. Percebendo Jesus, essa palavra aqui indica que Jesus tinha um conhecimento pleno, essa percepção, uma percepção plena do que estava acontecendo no coração deles. Jesus sabia que eles estavam conturbados, quando não deveriam, porque o Senhor já tinha dito que eles deveriam apenas confiar, eles deveriam apenas crer, ele disse isso lá no verso 1 do capítulo 14. Entretanto, os discípulos estavam incertos sobre o futuro imediato. O que aconteceria nas próximas horas, nos próximos dias, ou talvez no próximo mês? O que dissipou as incertezas dos discípulos, irmãos? Até que a ressurreição acontecesse, eles ficaram aflitos, eles titubearam, irmãos. Nós sabemos que eles foram pescar, que eles, era só um sonho. Nós temos essa impressão de que, depois da morte do Senhor, eles, eu achei que ele era o Messias e não é mais. A incerteza continuou até que a ressurreição fosse evidenciada diante dos seus olhos, até que a pedra do sepulcro rolasse e eles pudessem contemplar o Salvador. Nós lembramos muito bem da incredulidade de Tomé. E a dos discípulos não eram tão diferente, irmãos. Eles estavam incrédulos, inseguros, incertos. Mas o que a ressurreição faz? A ressurreição causou neles coragem e ousadia. Basta você ler o livro de Atos dos Apóstolos. O Espírito veio sobre eles depois da ressurreição e a ascensão do Senhor. E as incertezas do futuro imediato, do amanhã, não mais abalariam os discípulos, não mais ia comover o coração deles. Não entenda errado, irmãos, os discípulos, depois da ascensão de Jesus, não sabiam cada detalhe do futuro, eles não sabiam. No dia de Pentecostes, Pedro não sabia que ao pregar para aquela multidão, aquelas 3.000 pessoas se arrependeriam e seriam batizadas. Pedro também não sabia que em algum tempo ele seria açoitado por causa do nome de Jesus. Ele não sabia o futuro imediato. Ele sequer sabia a forma como ele iria morrer, e dizem os historiadores que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele não sabia. Mas o que dissipou a insegurança e as incertezas deles, mesmo não conhecendo o futuro imediato, o amanhã? A ressurreição. Como isso? Irmãos, eles não conheciam o futuro imediato, mas eles conheciam o destino final. Eles conheciam a linha de chegada. E por que eles conheciam a linha de chegada? Porque Cristo ressuscitou. Irmãos, a ressurreição de Cristo não é apenas um evento histórico literal. Ela traz efeitos no nosso presente. A ressurreição tem um poder presente. Nós não sabemos o que acontecerá amanhã, mas nós sabemos o fim da linha, e por isso nós não precisamos sucumbir às incertezas do amanhã, às inseguranças do amanhã, porque Cristo ressuscitou, e isso significa que Ele está vivo e reina, irmãos. Ele não foi derrotado pela morte, Ele reina.
E é claro que a confusão e incerteza dos discípulos não são iguais às nossas, irmãos. Na verdade, eu creio que as nossas incertezas e inseguranças, preocupações e ansiedades são, na verdade, muito mais graves do que a deles nesse momento. Porque nós sabemos o fim da história já. E nós ainda sentimos a pressão da insegurança e da incerteza do amanhã. Por quê? Por causa da incredulidade do nosso coração. É por isso. É por isso que nós ficamos inseguros. Nós nos esquecemos de orientar o nosso coração pela certeza do destino final, irmãos, a ressurreição. Você entende por que os cristãos da igreja primitiva não tinham medo de morrer? Entende? Entende porque eles não tinham medo de sofrer? E não entenda errado, não é que eles gostavam do sofrimento, é claro que não gostavam. Eles simplesmente viviam o presente com base na esperança futura. Se eu fechar os olhos nessa terra, eu verei o meu Senhor e um dia eu ressuscitarei com Ele em glória, porque Ele ressuscitou. Eu estou com Cristo. Você entende que você, meu irmão, não precisa saber o que vai acontecer amanhã? Tem uma banda não cristã que canta uma música e um poeminha da música diz assim: mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Vou repetir o que a música diz. Mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Essa banda que não conhece a Jesus não deveria cantar isso. Mas os crentes podem cantar isso, irmãos. Nós não precisamos saber para onde vamos no nosso futuro imediato. Lembre-se do texto que diz: todo aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai. Nós não sabemos o amanhã. Nós só precisamos ir. Os crentes não sabem o futuro imediato, mas eles podem seguir em frente porque eles sabem o destino final. Mesmo que chegar até o final seja difícil, a ressurreição de Cristo deveria soar para nós não apenas como um evento histórico, mas também como um evento teológico, que implica que nós temos segurança em Deus, irmãos. O Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos está no controle da história. Você não precisa ter as respostas da manhã, siga em frente. O Cristo ressurreto sabe o que você vai passar, porque Ele reina, Ele está vivo, Ele não morreu. Ele está com você, você não está sozinho. Entenda, a ressurreição tem um poder presente, e os crentes às vezes permitem que o seu coração sucumba ao desespero da incerteza do amanhã, quando a gente tem, na palavra de Deus, a clareza do nosso destino final. Não tema, meu irmão, não tema as incertezas. Deus não vai revelar cada detalhe do amanhã a você. Ele não vai fazer isso. Ele não fez isso nem aos apóstolos. Mas Ele já revelou para nós, na sua palavra, o nosso destino final. Por isso, fique tranquilo com o seu breve tempo nessa terra. É por isso que o apóstolo Paulo diz: porque a nossa breve e momentânea tribulação tem produzido para nós eterno peso de glória, que pesa mais do que qualquer uma das tribulações. Paulo sabia e desfrutava do poder presente da ressurreição. Essa foi a primeira lição que nós aprendemos, irmãos. A ressurreição é a resposta às incertezas da presente era. A segunda, que nós veremos agora nos versos 20 a 24, é que a ressurreição é a resposta às tristezas da presente era. A ressurreição é a resposta às tristezas da presente era. A garantia do futuro escatológico, do nosso destino final, irmãos, não garante que nós não nos entristeceremos no presente. Mas ela garante que nós encontraremos alegria mesmo no meio da tristeza, mesmo no meio da dor. Nós certamente temos muitos motivos para nos entristecer, meus irmãos. Mas a tristeza dos discípulos aqui, registradas nessa porção da Escritura, era uma tristeza muito específica. O Senhor deles, o amado da alma deles, seria tirado deles por breve tempo. O que eles estavam preocupados? Com a ausência de Cristo, não com a presença dos dissabores do mundo quebrado. É isso que os entristecia.
Então, o Senhor informa os discípulos o que iria acontecer. Veja, olhe para o verso 20. Eles chorariam e lamentariam enquanto o mundo se alegraria. O que Jesus está dizendo para eles? Enquanto eu estou lá crucificado, vocês vão chorar. Vocês vão lamentar. O coração de vocês ficará apertado. Mas o mundo vai se alegrar com a minha morte. Mas o Senhor faz uma promessa, irmãos. A promessa aí no final do verso 20 é: a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Ele não explica como a promessa vai ser cumprida. Eles apenas devem confiar. Mas essa promessa não parece ser uma promessa lá para o futuro escatológico, lá para o fim, lá para o destino final. Ela parece ser uma promessa que não está distante, que segue a mesma dinâmica do um pouco lá do verso 16. Ela aconteceria após a ressurreição. Os versos 21 a 22, Jesus então apresenta uma ilustração de como a tristeza seria transformada em alegria. E ele também explica a razão da alegria. A ilustração oferecida por Jesus aqui é a ilustração de uma mulher que está sofrendo as dores de parto. Mas quando a criança nasce, então ela se esquece, ela não se lembra mais da aflição, da dor que teve para dar à luz à criança. Essa ilustração, irmãos, ela não aponta para a realidade dos discípulos, ela aponta para Cristo. Nos dias de Jesus era muito corrente a associação da ilustração da mulher em dores de parto com a obra messiânica, com a obra do Messias que viria. Jesus, então, é aquele que sofre a aflição, mas logo não se lembra mais dela. É isso que o texto está dizendo. Ele sofre a aflição na cruz, mas logo ele não se lembra mais dela, porque ele ressuscita dos mortos. O que Jesus opera na cruz e na ressurreição, irmãos? Ele gera, a criança nasce. O que é a criança? A salvação. E é por isso que ele esquece a aflição. Então, assim como a mulher sente as dores de parto e depois, quando nasce a criança, se esquece da sua aflição, a ressurreição de Jesus é a garantia de que a aflição dele acabou e que a nossa salvação está assegurada por definitiva. Os discípulos são os primeiros beneficiários da ressurreição. E a tristeza deles é transformada em alegria quando o Senhor ressuscita. É exatamente o que o Senhor diz no verso 22. Preste atenção aí no 22. Assim também agora vocês agora têm tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Nessa altura, tem uma nova promessa. Ninguém vai tirar a alegria de vocês. Ninguém vai tirar a alegria de vocês. Irmãos, imagine-se por um instante na pele dos discípulos. O Senhor amado morre crucificado. Você chora e lamenta e vê a sua esperança ir por água abaixo. Por quê? Por causa da sua expectativa e interpretação errada daquilo que seria a obra do Messias. É assim que os discípulos estavam, quando eles viram o Cristo crucificado. Então, eles ficaram desesperados, tristes, abatidos, tudo ruiu, tudo acabou. Mas logo, eles veem o Cristo ressurreto. Como que vocês acham que eles ficaram? Imagina, ele ressuscitou dos mortos, eu vi ele morrer com os meus olhos, eu vi ele na cruz, ele ressuscitou, ele está vivo. Você entende a alegria deles de ver o Senhor? Mas tem um detalhe, irmãos, logo depois da ressurreição, Jesus fica com eles. Jesus fica por 40 dias. Depois Jesus ascende aos céus e deixaria-os novamente. Então por que Jesus está dizendo aqui, ninguém vai tirar a alegria de vocês? Por dois motivos. A primeira é, a causa da alegria era a ressurreição, uma evidência de que a obra de Cristo estava concluída, consumada, completada. Segundo, Jesus permanece com eles pelo Espírito. Eles não permaneceriam órfãos, diz o Senhor. Mas aqui, porém, o que está em pauta? A ressurreição. A ressurreição teria um poder permanente
a ponto de transformar as tristezas da presente era em alegria na presente era. Em alegria agora. O poder da ressurreição não é apenas futuro, mas presente. Saber que Jesus estava vivo garantia que ele se assentou no trono, reinava e determinava o destino final, mesmo que eles tivessem que enfrentar as tristezas do presente. Irmãos, não pense que Pedro ficou feliz por ser açoitado, ou Paulo. Não. Pastor, mas lá no texto, lá de Atos 4, diz que eles se regozijarem por terem sido achados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus. Não confunda. Eles ficaram alegres pela dignidade de terem sofrido por causa do nome de Jesus, não pelo sofrimento por si. Você acha que não doeu, irmãos? Você acha que alguém estava lá dando risada, tomando uma quarentena de açoites menos um, que era aquilo que a cultura judaica dizia? Ninguém fica alegre com o sofrimento. Você não fica alegre com uma doença e nem deve ficar. Mas o que a ressurreição faz? A ressurreição é a garantia permanente e presente de que as tristezas da presente era podem ser superadas por uma alegria maior, irmãos, que é a alegria da salvação. Afinal, a ressurreição de Jesus garantia que ele reinava e que nós reinaremos com ele. Isso significa, irmãos, que nós seremos também ressuscitados com Cristo no futuro, mas significa algo ainda mais. Nós já somos herdeiros dos benefícios da ressurreição hoje. É aquilo que Paulo diz no texto que nós vemos na liturgia em Colossenses capítulo 3. A confiança na ressurreição era a confiança no Cristo ressurreto. E essa confiança sobre o futuro tinha um efeito presente. Alegria, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza. A alegria que supera as tristezas do mundo quebrado vem do poder presente da ressurreição atuando nos crentes. E esse poder, irmãos, não é só para os apóstolos. Embora nós, cristãos, afirmemos a historicidade e literalidade da ressurreição, na prática, os evangelhos tratam a ressurreição como se ela não tivesse significados e efeitos presentes, mas só no passado. Você consegue entender mesmo que o teu Salvador venceu a morte, que ele está vivo hoje? Irmãos, Jesus está vivo em corpo. Isso é literal. O corpo dele não estava no sepulcro, ele está vivo, ele ascendeu aos céus e está vivo. Não é conto de fada, não é historinha. Você entende que porque ele está vivo, ele se assentou à destra de Deus e reina. E você entende que porque ele ressuscitou e se assentou no trono, ninguém pode roubar a alegria da sua presença em nós, da presença dele em nós. Sabe por quê? Porque se ele vive, os efeitos da sua obra são permanentes e ele vive para sempre. Nós teremos alegria. Essa alegria só cresce até a consumação, aonde não haverá mais tristeza alguma. Você realmente entende o significado disso e desfruta do poder presente da ressurreição? Irmãos, nós não servimos um Cristo morto. Não. Nós servimos um Cristo vivo que garantiu que o seu Espírito habitasse em nós. Por isso, quando nós somos assolados pelas dores desse mundo, pelas doenças, pelas perdas, pelos lutos, pelas frustrações, o Cristo vivo está conosco por seu Espírito, e Ele produz alegria em nós, mesmo em meio à tristeza. Não significa que nós não teremos tristezas e dores e angústias, é claro que teremos, irmãos, mas a alegria de viver em Cristo Jesus vai superar as tristezas desse mundo quebrado, porque os nossos olhos estão postos nas coisas da eternidade, não nas coisas desse mundo. A ressurreição tem um poder presente, atual, de nos alegrar hoje, pela esperança de que nós estamos com Cristo e estaremos com Ele no futuro escatológico. Por isso, meu irmão,
Chore pelas dores e tristezas do mundo. Lamente por elas. Jesus disse, vocês vão chorar e lamentar. É isso mesmo. E no final do capítulo 16, que será exposto posteriormente, ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas sabe por que você pode encontrar alegria? Porque você não fica desesperado pelo fim da sua história. Porque Cristo ressuscitou, a sua história já está definida, determinada. O Salvador triunfou sobre a morte e Ele não pode mais sofrer. E isso é o que vai acontecer com você. Eu sei, irmãos, que isso é mais fácil de falar do que de viver. Eu sei bem disso. Eu sei. E é por isso que, para que a nossa alegria fosse completa, Jesus pavimentou o caminho. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Não cabe a você transformar a tristeza em alegria. Você é objeto dessa graça. Você não consegue modular o seu coração sozinho e trocar a tristeza pela alegria. Quando Jesus diz que a vossa tristeza será transformada em alegria, é Ele que vai fazer isso. E como Ele vai fazer isso? Olha o que diz os versos 23 e 24. Esses versos mostram, irmãos, que nós estamos agora em uma nova esfera escatológica. E uma escatologia agora realizada, o que está acontecendo agora, Jesus está dizendo. Naquele dia, Ele está se referindo à ressurreição. Naquele dia vocês não terão mais dúvidas. Vocês não vão mais me perguntar, vocês não estarão mais confusos. Será que significava que eles iam saber cada detalhe do futuro? Não. O que Jesus está dizendo é que a ressurreição seria aquilo que eles confiariam suficientemente para encarar as incertezas do futuro. Mas eles agora são colocados em um novo estágio, em um novo status de relacionamento. O poder da ressurreição causa alegria, mas além disso, Jesus diz que eles terão uma nova comunhão com o Pai. Eles pedirão em nome de Jesus e o Pai concederá o que eles pedirem. É o que o texto diz no verso 23. Esse novo status de relação deles com o Pai tem uma finalidade. Qual que é a finalidade? Para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa, peça ao Pai em meu nome, é o que ele está dizendo. O nome aqui, irmãos, não é uma fórmula mágica, tá? Destinada a fazer Deus fazer as coisas que nós queremos. Mas significa, o nome, pedir em nome de Jesus, significa estar em unidade comigo. Significa que nós pertencemos a Jesus, que Ele é a base do nosso poder em oração. É um sinal da nova era que Cristo instigou. O que isso significa, irmãos? Isso significa que as suas orações são ouvidas porque Cristo ressuscitou. Porque você está em Cristo. Você tem dúvida de que Deus ouve as suas orações? Você tem dúvida de que Ele ouve cada palavra que você diz, até antes que você as diga? Você tem dúvida disso? Se você tem essa dúvida, se às vezes o seu coração titubeia, se às vezes você está orando e você pensa assim, será que Deus está me ouvindo mesmo? Essa dúvida resulta da sua incredulidade sobre a ressurreição. Porque seria óbvio você não crer que orar pela mediação de um mediador morto não seria ouvido. Mas se o seu mediador, o Senhor Jesus Cristo, está vivo, no céu, e Ele diz, orem em meu nome, essa é a garantia de que Deus nos ouvirá. Se Cristo ressuscitou, uma nova realidade raiou, nós temos comunhão com Deus por meio de Cristo. Esse também é um efeito presente da ressurreição, irmãos. Agora, diga para mim uma coisa, o que falta para que a sua alegria seja completa? O que falta? Falta alguma coisa? Peça a Deus, então. É o que o texto está dizendo. Mas preste atenção, isso não significa que você está autorizado a pedir coisas pecaminosas que não tenham a ver com a glória de Deus e tenham a ver com a sua satisfação própria. Porque a própria Escritura diz lá em Tiago 4,3, nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir, antes pedimos mal para esbanjar de acordo com os nossos prazeres.
Pedir em nome de Jesus significa pedir de acordo com a vontade e propósitos de Deus, irmãos. E Deus se agrada de nos dar tudo aquilo que contribui para o nosso crescimento e para a glória de Cristo. Por isso, não despreze o poder presente da ressurreição. O Cristo ressurreto intercede por nós hoje. Nós estamos em Cristo. Peça a Deus para que a sua alegria seja completa, porque a ressurreição causa, hoje, essa transformação de tristeza para alegria. Basta nós alinharmos e orientarmos a nossa fé e esperança, irmãos. E também não acho que você precisa de palavras eloquentes para ser ouvido. Você precisa ter boa teologia e ser rebuscado teologicamente para que a sua oração seja ouvida. Basta você ter um coração quebrantado que busca a glória de Deus. O ministro anglicano J.C. Riley disse o seguinte: talvez usemos palavras simples ou mal escolhidas e uma linguagem pobre, sem concordância gramatical e sem valor para ser escrita. Mas se nosso coração estiver correto diante de Deus, a questão da linguagem não é importante. O coração é importante. Seu coração está clamando pela vontade de Cristo ou pela sua própria? Irmãos, nós estamos em uma nova esfera. Nós podemos pedir a Deus para que a nossa alegria seja completa. E Deus disse que fará isso, em nome de Cristo. Eu sei que às vezes pode ser difícil pensar teologicamente, para alguns que não gostam tanto de teologia ou não são tão habilidosos na prática da leitura. Mas a ressurreição de Jesus, irmãos, é um evento histórico e teológico. É um evento central na fé cristã e nós desfrutamos hoje, no presente, do poder dela. É por causa da ressurreição de Cristo que nós podemos encarar as incertezas do futuro imediato, do amanhã, irmãos. Porque Cristo já venceu. O nosso destino já está garantido. É nessa mesma esperança que nós podemos encontrar alegria mesmo em meio às tristezas. É pela ressurreição de Cristo que nós vemos as tristezas deste mundo serem dissipadas, porque toda a tristeza que nós passamos aqui tem um propósito divino e será transformada em alegria, se não hoje, no futuro escatológico. Como diz a música, misterioso é o nosso Deus, sementes podem amargar para doce fruto ser. Isso só é verdade, irmãos, por causa da ressurreição de Jesus. Não se esqueça da ressurreição. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor tem nos dado a conhecer do poder da ressurreição. Que o Senhor oriente o nosso coração pela verdade, a fim de que nós encontremos, Senhor, segurança em meio às incertezas do amanhã. Que nós encontremos segurança no Senhor, porque nós sabemos o nosso destino final. Fortalece-nos, Senhor. Porque todos nós somos reféns das mazelas deste mundo e das nossas próprias. É por isso que nós, muitas vezes, Senhor, nos entristecemos. Ora pelos nossos pecados e pelos pecados de outros. Ora pelas circunstâncias do mundo quebrado, Senhor. Nós ficamos doentes, passamos por várias aflições, perdemos pessoas que amamos, e isso dói, Senhor. Por isso nós rogamos que os nossos olhos sejam abertos para contemplar a beleza da ressurreição. Ressurreição da qual nós já herdamos os benefícios e herdaremos completamente no futuro, quando o nosso próprio corpo ressuscitar. E ressuscitar para um estado de plena glória, no qual não haverá sofrimento, nem dor. Rogamos-te, Senhor, que o Senhor, pelo Teu Espírito, fortaleça o nosso coração, para que essas verdades não sejam apenas verdades teológicas, Senhor, guardadas na prateleira da nossa capacidade intelectual, mas que elas sejam vividas no nosso dia a dia. Concede, Senhor, que o Teu povo aplique, pelo Teu Espírito,
as verdades aprendidas na tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.